Vamos à palavra de Deus. Eu quero ler a Bíblia Sagrada com você. É um texto pequeno. Primeira João, capítulo 4, versículo 2. 1 João, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tá? Que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tá bom? Meus amados irmãos, Jesus, ele é o Filho de Deus bendito, enviado a fim de cumprir a vontade divina. Biblicamente falando, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Na verdade, Jesus vivia nessa expectativa, viver com Deus e para Deus. E a gente precisa entender esse lado de Jesus, a sua missão e aquilo que ele fez. E a Bíblia diz que ele veio e para isso ele passou pelo processo de encarnação, tá? E para que ele viesse a existir, ele precisou de uma virgem. Diz a Bíblia que para se cumprir o que estava escrito em Isaías capítulo 7, versículo 14, e do jeito que a palavra de Deus disse, aconteceu. Uma virgem dará à luz e colocará o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco, da sua divindade. Então a gente precisa entender que Jesus veio de Deus. E o anjo anunciou a sua vinda. E o anjo falou que seria um milagre o que aconteceria. Por isso o Espírito Santo veio e injetou a semente no útero de Maria, para que Jesus nascesse. Então Jesus nasceu, mas ele já existia no eterno passado. Ele já existia. E pelo fato dele existir, agora ele não é de carne. O texto que eu li para vocês fala exatamente sobre isso, que ele se fez carne. Ele nasceu. Mas, mesmo assim, ele não perdeu a sua divindade. Jesus era 100% homem e 100% Deus. 100% homem, porque ele era limitado assim como eu e você. E, ao mesmo tempo, fazer com que mortos voltassem à vida, multiplicar pães. Você já parou para pensar? Eu li hoje em Marcos sobre a multiplicação dos pães. Que milagre é aquele? Como Jesus poderia ter feito isso com tanta excelência, suprir a necessidade daquela multidão, para que ele pudesse cumprir, tá? A Bíblia fala que Jesus já existia, a Bíblia fala do relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Deus é Senhor, Jesus, seu Filho amado. E quando a Bíblia fala de Jesus, falou que antes que o mundo existisse, ele já era, tá? E ele já existia antes da fundação do mundo. Então, nós temos esse texto bíblico mostrando em João, capítulo 17, o versículo 5 e o versículo 24, parte B, mostrando a respeito da pré-existência de Jesus. Jesus já existia antes de nascer. Porque, na verdade, o nascimento de Jesus foi o seu nascimento humano, mas o seu nascimento divino já tinha acontecido. Diz no Salmo 45, versículos 6 e 7, nós vemos o Senhor como todo-poderoso. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade, o cetro do teu reino. Amar-te a justiça e aborrecer-te a iniquidade. Por isso, Deus, ele mostra que Jesus, sendo Deus, já existia antes de todas as coisas. Nós aprendemos duas verdades muito interessantes aqui. Quando contemplamos do ponto de vista humano, ele é eterno, vive para todo sempre. Em Isaías 9:6, a Bíblia chama ele de Pai da eternidade. Miqueias também acrescentou que ele nasceria em Belém,
e seria Senhor em Israel, que já existia, Miqueias 5:2, desde o tempo antigo e desde o dia da eternidade. Então, o profeta mostra, dando ênfase exatamente à pessoa de Cristo que já existia antes, podemos dizer assim, do mundo existir. Porque tudo foi criado por ele. A ação no planeta aconteceu através porque Cristo é o mesmo. No Novo Testamento diz que Jesus Cristo é, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo ontem. Ontem quando? Há 2000 anos. Quando ele curou, quando ele salvou, quando ele transformou. Lá. Ele é o mesmo hoje, apontando para o presente. Século 21. 22 de abril de 2020, ele é o mesmo do passado. E ele será no futuro. Ele jamais, tem um ditado que quem é rei jamais perde a sua majestade. Jesus sendo rei, rei dos reis, senhor dos senhores, tá? Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Nós temos aqui 3 dimensões da existência que revelam a sua eternidade. Ele é o mesmo. Se passou 2000 anos. Se passará quantos anos daqui para frente? 1000? 2000? 10.000? Um mês? Não importa. Se for um mês, a igreja será arrebatada. Quando chegarmos na eternidade, veremos Jesus lá. Aleluia! E lá ele será rei. Será glorificado. Meus irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Nós temos aqui, esse texto está falando de Jesus. Não de Jesus humano, mas do Jesus divino, do Cristo de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Olhando para Jesus, ver Deus. Foi o que ele falou lá em João capítulo 14, versículo 8 em diante, quando Filipe pergunta assim: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele pergunta: há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai, a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. A criação é linda, a criação é bela. Tudo que Deus fez é bom, mas a matéria-prima, o melhor que Deus já fez foi Jesus. Jesus, ele sim. Porque nele foram criadas todas as coisas, olha só, no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. A atuação de Deus, porque Deus trabalha nessas duas esferas. A gente trabalha na esfera humana, tá? Trabalhando na esfera humana. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou transmitindo um culto online, esfera humana. Deus trabalha na esfera invisível. Eu não posso fazer o invisível, mas eu creio no invisível. Eu creio, por isso eu oro a Deus. Eu dobro o meu joelho e falo com Deus, apresentando a igreja, oro pelas pessoas, crendo que através do invisível, a mão de Deus vai fazer coisas grandes, trabalhar. E diz que ele criou tudo. Ele fala, seja trono, seja dominações, principados, potestade. Diz mais, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha só a ação de Deus através de Cristo Jesus. Tá bom? Meus irmãos, esse assunto é profundo, é muito interessante,
nos nossos dias, às vezes, não existe tantas pessoas que têm assim, a dúvida a respeito de Jesus Cristo, pela sua humanidade ou pela sua divindade. Deixa eu começar falando sobre a humanidade de Jesus, tá? Não tem tanta dúvida, mas muita gente hoje tem, pelo incrível que pareça. Tem pessoas que lêem a Bíblia e não acreditam, tem pessoas que estão no templo e acreditam na ação de Deus, de como Deus trabalha e como Deus age. Imagine falar a respeito de Jesus. Eu já falei e vou repetir. Leia 7 capítulos da Bíblia, do Novo Testamento por dia. 7 capítulos de Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Você vai ler em 10 dias os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Comecei em Marcos, tá? Leia 7, em 10 dias você lê o 3, tá bom? 70 capítulos. Por que eu quero isso? Para que você tenha uma visão do que a Bíblia diz sobre Jesus, tá bom? Leia marcando. Pegue a Bíblia, tá? Pegue a Bíblia. Pegue um marca-texto de silicone e você pode pegar até um caderno e uma caneta para você fazer suas anotações, porque a Bíblia é um livro para ser estudado. Deu para entender? Então você vai marcar. Leia marcando, leia meditando. Você que está em casa, não fique apenas assistindo série da TV. Mas tira um tempo para você buscar a Deus, tá bom? Fazer isso, Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? Provar que Cristo realmente viveu nessa terra e que foi humano, tá? Tem 2 pontos interessantes. O primeiro eu já falei ontem, é a sua genealogia. Lucas 6, Mateus 1 fala da sua genealogia. Então, vai mostrando, de Mateus, começa lá no verso 1, vai até o 14, se não me falha a memória. Lucas começa de trás para frente. Começa falando de José e de Jesus, filho de José, filho de tal, e vai até Adão, até o início de onde Deus criou. Então, nós temos a genealogia humana de Cristo. Se nós temos uma genealogia, é porque ele foi homem. Número 2, eu li hoje o texto de Marcos, aonde Jesus chega na sua região de Nazaré e ele começa a fazer milagres e as pessoas ficam dizendo, cara, não é esse aí o filho do carpinteiro? Sua mãe está aqui. E a Bíblia diz lá assim, não é este o filho do carpinteiro, onde a sua mãe Maria está aqui conosco e os seus irmãos cresceram com a gente? Filho do carpinteiro. Jesus foi mais do que simplesmente um filho de carpinteiro. Ele foi Deus, ele agiu. E ele fala aquela passagem dizendo que profeta não tem honra na sua própria casa, tá? Lá, se não me falar a memória, é o capítulo 6 de Mateus, ou de Lucas, de Marcos, tá bom? Então, vamos lá. Então, Cristo humano, ele tinha parentes, ele tinha família, ele tinha, vamos lá, mãe. Jesus como homem, ele teve mãe e não teve pai. Jesus como Deus tem pai e não tem mãe. Maria foi mãe de Jesus, carnal, humano. Hoje, Maria não manda em nada, porque ela já morreu e foi sepultada faz muito tempo, igual os apóstolos. Hoje, quem manda é Deus, Pai de Jesus. Então, recapitulando, Jesus como homem, ele teve mãe e não teve pai, porque José não era o pai legítimo dele, tá? De onde ele foi gerado. Mas como Deus, Jesus tem pai e não tem mãe. Guarde isso no seu coração e anote aí na sua agenda isso, tá? Vamos lá. E Jesus também, a Bíblia diz que ele se submeteu a leis humanas, tá? Nós temos aqui os textos bíblicos de Filipenses, de capítulo 12, verso 7. Ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, tá? E também Lucas, capítulo 2, verso 46, a Bíblia diz que ele estava no templo, assentado junto com os mestres da lei, e foi quando ele se perdeu de seus pais e acharam ele no templo, junto com os doutores. Ora, a Bíblia diz que uma vez no ano ele ia a Jerusalém, seu papel humano diante da humanidade. Tinha que cumprir a lei, né? Porque ele tinha 18 anos de idade. Dizem que
Com 12 anos de idade, a criança já pode ir para o templo para participar lá dos rituais e tal. Provavelmente Jesus foi lá exatamente porque era a sua primeira viagem até Jerusalém, certo? E também nós temos o texto de Mateus, versículo 13, porque na verdade, sobre quando fala que ele é filho de carpinteiro, também Mateus 13 fala. E o verso 58, quando ele estava lá, ele não pôde fazer mais milagre porque foi impedido. E também nós temos um texto que ele foi convidado para um casamento, em João capítulo 12, versículo 11. Então ele era uma pessoa humana, uma pessoa da sociedade. Se Jesus vivesse hoje em São Sebastião, ele não dava só no monte orando, tá? Só dentro do templo, trancado. Não queria conversa com ninguém, não. Ele era um homem social. Ele ia no almoço da casa da irmã Edilene, ele ia para a nossa escola dominical, depois do culto da escola ele ia tomar café com cuscuz. Ele ia na casa do irmão, na festa de casamento, aniversário da Maria Eduarda, churrasco na casa do André Moraes, que ele não fez ainda, nem me convidou, tá? Então ele era uma pessoa popular, ele era uma pessoa humana, com certeza ele andava de um lado para o outro, vivendo seu papel social. Nós temos aqui o Jesus humano, meus irmãos, como um homem, um ser humano. E a Bíblia diz que ele ia nas cidades, ia nos lugares, ele fazendo milagre, mas ele dormindo com os discípulos, conversando com os discípulos, batendo papo. Jesus foi humano, tá? E a Bíblia diz que o seu aspecto era humano também. Vamos lá. Alguns pontos importantes. Primeiro, sua aparência humana. Diz que ele se apresentou como um homem. Alguns escritores dizem que quando as pessoas olhavam para ele, tem uma passagem de Isaías diz que ele não tinha aparecido em formosura, mas ele não tinha por causa do sofrimento. No Isaías 53, ele tinha sofrido demais, perdeu a aparência, não tinha nem forma humana, tá? Mas nós temos aqui evidências bíblicas que diz que ele se tornou carne e sangue, tá? Diz assim a Bíblia: visto, pois, que os filhos têm participação como na carne e sangue, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 17. Desde o tempo, ele igualmente participou, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, em todas as coisas semelhante aos irmãos. Outra coisa interessante é que a Bíblia chama de filho do homem. O cego de Jericó chama ele de filho de Davi, mas a Bíblia chama ele de filho do homem, tá? Mostrando a sua natureza humana. E a Bíblia, o próprio texto sagrado, chama ele também a Bíblia chama ele de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. A Bíblia o chama ele de filho do homem. A Bíblia o chama ele de Jesus, Yeshua. Chamaram ele de filho de Maria. É bíblico, meus irmãos, tá? Mostrando que ele era um homem humano em vida e que caminhava fazendo o que Deus queria. Também a Bíblia fala, eu vou correr, sentiu-se cansado, lá em Marcos 4:35, ele estava cansado. Em Lucas 19:41 diz que ele sentiu tristeza, tá? E a Bíblia diz que ele se identificou com toda a humanidade em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Como que ele se identificou? Porque ele sabia do sofrimento. Quando ele ia andando na via dolorosa, a Bíblia diz que as mulheres choravam. Você já leram essa passagem? E a mulher chorava e ele disse assim, não chore por mim, chore por vocês e pelos vossos filhos. Elas tinham mais motivos para chorar depois do que naquela hora. Tá bom? Lá no túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele chora, ele chorou, ele se identificou com a dor daquelas duas irmãs, tá? Então, isso mostra o lado humano de Jesus, tá bom? Mas, acima de tudo, ele é Deus, tá? A gente pode entender que Jesus, ele quando viveu na Terra, ele agia tanto como homem ou mesmo como Deus, tá? Certo? Eu li hoje o texto do Gadareno, do capítulo 5 de Marcos, e aquela passagem é interessante, porque ele era um homem terrível, 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 terrível.
E pelo fato dele ser terrível, as pessoas fugiam dele. Ele era amarrado, quebrava as correntes. Ele vivia no cemitério. A Bíblia diz que ele se alimentava com carne humana, já do cemitério. Irmão, situação deplorável. E a Bíblia diz que quando esse homem de Gadara tem um encontro com Jesus, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que ele dobra o joelho e para adorar Jesus. Ele se prostra ao chão, como sinal de humilhação. Irmãos, ele deu a Jesus, sabe o que? A adoração. Ele deu. Mesmo estando no estado de loucura, porque a Bíblia diz que ele tinha demônios, ele tinha várias legiões de demônios no seu corpo, que destruía a sua vida. Mas ele presta adoração ao Senhor. Ele adora o Senhor. Ele reconhece Jesus como Deus. Tomé, João capítulo 20. A Bíblia fala que quando Jesus chega com o discípulo Tomé, primeiro é o seguinte, os discípulos chegam e falam assim, vimos Jesus ressuscitado. Tomé disse, eu não acredito se eu não colocar o dedo no cravo. Nas mãos, vamos lá, nas mãos. Jesus aparece, chama Tomé e fala assim, Tomé, vem cá, coloca o dedo aqui. E coloca o dedo aqui do lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. E Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. Mostrando que Jesus é divino. Mostrando. Jesus foi um homem que falou sobre o futuro. Ele falou do templo em Mateus 24 que seria destruído. Ele falou assim, eu vou para Jerusalém ser entregue nas mãos dos homens. E ele foi preso do jeito que ele falou. Ele chegou para Pedro, Pedro falou assim, Senhor, eu nunca vou te abandonar. E ele olhou para Pedro e falou, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, do jeito que fez. Quando Judas estava na ceia, ele falou assim, o que tu quer fazer, já no final da ceia, o que tu quer fazer, faz logo, que chegou a hora. Aí Judas sai e vai às autoridades para prender Jesus no Getsêmani. Irmão, a vida de Jesus é uma vida de humildade, de submissão ao Pai. É uma vida de reconhecimento de Deus, da grandeza de Deus. E é um reconhecimento também de que ele, por ser uma grande autoridade, tanto na terra como no céu, ele se viu submisso. Lá no Getsêmani, quando Pedro pega a espada e corta a orelha lá de Malco, que, se não me falha a memória, é Marcos que fala, não, Lucas chama ele de Malco, dá o nome do rapaz que perdeu a orelha. Ele fala assim, ô Pedro, guarda essa espada, porque se eu quisesse, eu pediria várias legiões de anjos para vir me ajudar. Irmão, Jesus, ele tinha tanto poder e autoridade nos céus e na terra, ele já exercia essa autoridade, porque se ele quisesse lá no Getsêmani, ele falava, Senhor, manda teus anjos. E os anjos viriam e livraria ele das mãos dos soldados lá do sumo sacerdote, aquele povão que foi de prender no Getsêmani. Irmão, isso aqui mostra um pouco a respeito de Jesus, humano e divino, sendo homem e sendo Deus. Seu nome prova isso, eu falei isso ontem, Jesus Cristo. Jesus, Josué e Yeshua significa o Senhor. Cristo é ungido, é o Messias, é aquele que tem a unção plena de Deus, é aquele que foi ungido na eternidade, lá no passado, tá? Esse é o nosso Jesus. As pessoas dizem que Jesus não é gente, não é mesmo não, Jesus não é gente, Jesus é Deus. Jesus é todo-poderoso, seus nomes indicam isso, sua autoridade e a sua forma poderosíssima de operar, tá bom? Jesus, ele era homem-Deus. E para que ele seja homem-Deus, a gente precisa entender um pouco a respeito dos seus atributos, tá? Vamos lá. O que é atributos? Os atributos de Deus, eu chamo de os onis de Deus. A palavra onis quer dizer todo, tá? Então a Bíblia fala que Jesus era onipotente, que Jesus era onipresente,
e que Jesus era não, é onisciente. Então ele tem todo o poder, toda a ciência e toda a presença. Vamos lá? Tá bom? Eu gosto desse assunto aqui, é muito interessante. Olha só, vamos lá. Primeiro, onipotência, tá? Falando sobre a onipotência, nas Escrituras, Jesus se apresenta como Filho de Deus, tá? Filho de Deus. E isso evidencia os seus atributos naturais e morais, certo? Naturais e morais. Próprios de Deus Pai. Então, ser filho de Deus é um título de onipotência. Mostra filho com letras maiúsculas, tá bom? E em várias passagens menciona a onipotência de Jesus, tá? Primeiro, em Isaías, nós temos os 5 nomes de Jesus em Mateus, Isaías capítulo 9, versículo 6, e lá chama ele de Deus forte. Deus forte. Referindo-se à sua onipotência, tá? Chama ele de Pai da eternidade, chama ele de Príncipe da paz, certo? Chama ele de maravilhoso conselheiro e chama ele de Deus forte. E na sua Bíblia aí está escrito que a palavra maravilhoso, a palavra conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, depois da vírgula está com letras maiúsculas, mostrando que cada atributo desse é dirigido a Jesus, mostrando a sua divindade e o seu poder, tá? Ele não é apenas um conselheiro, ele é conselheiro de Deus, tá? Todo-poderoso, tá? Onipotência. Quando ele ressuscitou, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Marque na sua Bíblia Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. No 18 ele diz: é-me dado todo o poder. Olha só, lá no Monte das Oliveiras, ele fala: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Poder. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, se não me falha a memória, quando João cai, ele olha para João e fala assim: João, sou eu, fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Poder. Irmão, Jesus tem todo o poder. O Cristo que nós adoramos em espírito e em verdade tem todo o poder nos céus e na terra. Deixa eu dar uma palavra para você nesse tempo de coronavírus. Não tema nada, porque Jesus tem a rédea da história nas suas mãos. Meu irmão, pode entrar o comunismo no Brasil, pode entrar quem for, meu irmão, vai cair, porque Jesus é o dono da sua igreja, é o cabeça da igreja, é o Senhor do seu povo. Talvez os políticos corruptos não saibam, ou sabem. Talvez essa esquerda não sabe, mas nesse país tem um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Nessa nação tem um povo que clama a Jesus dia e noite. Eles podem até não aceitar isso, mas existe um povo remido pelo sangue de Cristo. Um povo que reconhece a soberania e a divindade desse Jesus, que morreu, é fato e é bíblico, mas ressuscitou ao terceiro dia, é fato e é bíblico também. Em primeiro lugar, atributos, seus atributos divinos. Sua onipotência, ele tem todo o poder. Número 2, onipresença. Meus irmãos, como Jesus continuou onipotente, se ainda na terra ele estava limitado pelo tempo e o espaço, ocupando só um lugar. Quando ele estava em vida, ele não podia estar em todo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo. Então, como homem, ele era limitado. O ministério de Jesus foi só na região ali
da Galileia, da Judéia, só naquela região. Agora não. Agora Jesus, ele está em todo lugar. Voltando para Mateus capítulo 28, versículo 20. O versículo 20 de Mateus 28, marque na sua Bíblia, Mateus 28 e 20. É o texto bíblico mais interessante que eu acho. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vou parafrasear o texto. Eis que estou convosco todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Eu estou com vocês. Como filho do homem, ele era limitado à sua humanidade. Agora, como filho de Deus, o Deus bendito e poderoso, ele está em todo lugar. Nada pode impedir a presença e a ação do Filho de Deus. Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. A Bíblia fala, porque onde estiver, Mateus capítulo 18, versículo 20, tiver 2, tiver 3, tiver 1. Aí você fala assim: mas se eu tiver só, meu filho, isso aqui é uma linguagem humana. 2 ou 3. E se tiver só 1, ele está. Ele está. Aonde estiver um santo, louvando e exaltando e glorificando e orando, ali Jesus está. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João, capítulo 14, versículo 23. Vou repetir. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia! Faremos nele morada. Faremos. Jesus e o Pai fará morada em nós. Daqui a pouco, depois do culto, eu vou ali para a cozinha, claro, jantar. Aleluia! Jesus vai comigo. Sento na sala, Jesus está comigo. Subo para o quarto, Jesus está comigo. Meu irmão, nós somos morada de Jesus. Jesus habita em nós. Aleluia! Ele está conosco em todos. Isso é motivo de eu regozijar ao Senhor e é motivo de eu ficar preocupado. Porque às vezes ele sabe o que eu estou fazendo de errado. Mas ele sabe também o quanto eu tenho potencial para fazer a sua vontade. Como filho do homem, a Bíblia diz que ele estava no mundo. E como filho de Deus, ele diz: eu já não estou no mundo. Aleluia. Como filho do homem, ele estava na terra. E como Deus podia estar no céu ao mesmo tempo. A Bíblia diz assim, João 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Meus irmãos, olha só a maneira de como Cristo é. Céu e terra. Céu e terra para ele é a mesma coisa. Vive no céu, habita na terra. Vive no céu intercedendo por nós. Habita na terra dentro de cada um de nós. Quando eu digo assim, Jesus está na terra, eu não estou dizendo que ele está dando uma volta na floresta amazônica, dando uma volta, andando, fazendo um tour. Não. Eu estou dizendo, quando eu falo assim, Jesus está atuando na terra, ele está atuando no coração dos crentes, atuando na minha vida. Significa que tudo que eu faço é obra dele. Quando eu prego, quando eu visito, quando eu vou, não posso fazer agora, quando na casa de alguém fazendo qualquer coisa da parte de Deus, ele está comigo, ele caminha conosco. Meus irmãos, depois da ressurreição, ele declarou: estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Escreva na capa da sua Bíblia: Jesus está comigo todos os dias. Todos os dias. Agora, aí na tua casa, ele está agora, nesse exato momento. Ele está conosco. Ele está conosco. Jesus está conosco para curar as nossas enfermidades. Receba a cura divina. Alegrar o nosso coração. Receba a alegria do Espírito Santo aí na sua casa. Jesus está conosco para transformar o nosso coração, mudar o nosso futuro, fazer algo que a gente não pode fazer. Ele é dono da igreja, ele sabe o que é bom para nós. Primeiro, onipotência, ele tem todo o poder. Onipresença, ele está em todo lugar. Terceiro e último, tem mais. Terceiro, onisciência. Jesus é onisciente. Significa toda a plenitude, diz a Bíblia, que ele tem toda a plenitude da divindade. A Bíblia fala, tem um texto bonito em Isaías capítulo 11, verso 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Marque na sua Bíblia, Isaías 11, 2, repousará sobre ele, porque Cristo é uma pessoa da Santíssima Trindade, sendo igual a Deus em seus atributos, pode administrar sem nenhum empecilho os dons naturais da divindade. Ele pode, pelo seu poder e pela sua autoridade. Quando Jesus disse assim, Marcos 13, 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, ele fez dele o Filho do Homem. Olha, quando o Filho do Homem virá, eu não sei, quem sabe é o Pai, ninguém sabe, mas ele fez como Filho do Homem, e hoje ele sabe. É um pensamento meu. Ele sabe o momento dele voltar para arrebatar a sua igreja. Aleluia, tá? Mas a Bíblia fala que em terra ele expressou a sua humilhação e esvaziou-se de si mesmo. Jesus, sendo Deus, como humano, ele sempre se sentiu limitado. Ele sempre, porque não era a hora ainda, né? Mas ele sabia da importância de estar na presença de Deus, tá bom? Meus irmãos, são muitos atributos de Cristo. Deixa eu pegar aqui rápido para a gente encerrar esse assunto e terminar o nosso estudo, que nós já estamos no ar já há mais de 40 minutos. Vamos lá, no Instagram aqui é 1 hora, vai já acabar aqui. Irmão do Instagram, Deus abençoe. Vamos lá. Olha só, outros atributos de Jesus, olha só. Além dos atributos acima, existe outros em Cristo. Nós temos a unicidade, nós temos a verdade, infinidade, imensidade, ambiguidade, eternidade, inteligência, sabedoria, presciência, providência, vontade e misericórdia. Esses são os atributos divinos de Cristo. Agora nós temos os atributos morais de Cristo. O que é atributo moral? É aquilo que eu devo fazer da minha vida, tá? E ele encaixa até a nossa vida também. Vamos lá, deixa eu falar dos atributos morais de Cristo aqui rápido. Diz a Bíblia que Jesus era em vida como homem, humano. O que ele era? Primeiro, ele era santo. Lucas 1:35. O ente santo que tinha de nascer. Número 2, ele era justo. Número 3, a Bíblia diz que ele era manso. Vinde a mim os mansos e humildes, que eu sou manso e humilde de coração. É Mateus 11:29. Ele era humilde, Mateus 11:29. A Bíblia diz que ele era inocente, Hebreus capítulo 7:26. Diz que ele era obediente, Filipenses 2:8. A Bíblia diz que ele era imaculado, Hebreus capítulo 7:26. A Bíblia diz que ele era amoroso, João capítulo 13:1. Tendo amado os seus, o amou até o fim. Ele era amoroso, tá?
E em tudo a Bíblia diz que ele foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Jesus passou sem pecado. Jesus veio no corpo humano, mas não corpo pecaminoso, porque ele nunca experimentou pecado. Ele era igual a nós. Tá? A Bíblia não diz que Jesus era igual, tinha as mesmas fraquezas que nós temos. Isso a Bíblia fala de Elias, de Jesus não. Jesus sendo homem, mesmo sendo homem, ele era Deus, em carne, em vida, tá? Então aquilo que me atrai, não atrai Jesus, tá? Não atrai. Eu sou casado há 22 anos. Eu fui atraído por uma mulher há mais ou menos 24 anos atrás. Eu casei com ela. Tenho 22 anos de casado. Jesus não se apaixonou por mulher, tá? Tem uns ateus aí, uns endemoniados, que disseram que Jesus teve um caso com Maria, irmã de Lázaro. Entendeu? De repente, não vou falar sobre isso, não, senão eu vou ficar nervoso aqui. Mas disseram disso daí. Não, Jesus nunca se apaixonou por mulher, porque a visão dele como Cristo não era casar e ter filhos, era morrer pelos nossos pecados. É por isso que eu quero que você leia Mateus, Marcos e Lucas. Leia esses 3 evangelhos. Leia 7 capítulos por dia. E você terminará em 10 dias, tá? Por que eu quero que você leia? Para você ver que tudo que Jesus faz, os seus milagres, tudo, vai encaminhando até a cruz. A reta dele era a cruz. O destino de Jesus era a cruz e nada mais. E a gente precisa entender exatamente isso. Que Jesus viveu para morrer. Jesus viveu para dar sua vida por nós. Jesus morreu para transformar vidas e corações. E se eu estou aqui, desse lado de cá, e você está aí me assistindo, é porque Jesus fez alguma coisa boa na nossa vida. Você pode ter certeza. Porque o diabo, tudo que o diabo toca, ele destrói. Mas tudo que Jesus toca, ele dá vida. Ele volta à vida novamente. Eu vou encerrar contando um testemunho do meu amigo Pascoal. O Pascoal me contou uma história. Pascoal Paz Mendes. Meu abraço para o Pascoal lá em Macapá, pastor, meu amigo de juventude. Pascoal contou uma história muito antiga que eu nunca esqueci. Ele leu um livro que conta a história de um cidadão que ele disse que ele leu o livro e me contou a história. Que quando Jesus era criança, estava lá em Nazaré, um dia ele saiu e ele ficou quietinho. E a mãe dele veio andando, quando viu ele estava detrás de uma pedra, e quando ele olhou, viu que Jesus estava sentado, e o diabo apareceu e estava em pé. E o diabo pegou uma rosa, botou a mão e apertou a rosa assim. Ele veio mais ou menos assim, eu não estou bem lembrado, faz tempo. Aí ele pegou essa rosa e quando ele abriu a mão, caiu tipo areia. Ele destruiu a rosa. Aí ficou aquela coisinha de areia aqui. Aí Jesus foi lá, criança, pegou aquela areia, fez assim. Aí quando ele abriu a mão, nasceu uma rosa. Aí o autor diz o seguinte, que o projeto do diabo é esse, é destruir pessoas. E o projeto de Jesus é dar vida e vida em abundância. É uma ilustração, é mais ou menos assim. É o que eu quero que você entenda. Que tudo que Jesus fez foi pensando na minha vida e na sua vida. Da maneira que ele trabalhou, como ele trabalhou, por que ele trabalhou, da maneira que ele trabalhou, tudo, irmãos, foi pensando na gente. É por isso que a gente precisa crer mais. Por isso que eu estou dizendo para você ler a Bíblia. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia toda, tem pessoas que nunca leram nenhum livro da Bíblia toda. Você precisa ler para você entender, para você não ser engolido por essas seitas heréticas que estão pregando hoje, tá? Estão pregando hoje. Então, meus irmãos, leia. E eu quero orar por você, eu quero que Deus guarde o teu coração, eu quero que Deus guarde a sua vida e guarde essa palavra também, tá bom? E eu quero orar por você, para que Deus te abençoe poderosamente. Querido Deus,